Bom, pessoal, então vamos continuar, né, com o conteúdo sobre números primos, né, que a gente tinha iniciado na última aula. Então eu vou falar aqui de alguns resultados, né, e vai surgir um conceito também interessante relacionado a ideal nessa parte, que tem relação com o conceito de número primo, tá? Então o primeiro resultado que a gente vai relembrar sobre números primos é que se o número primo P ele não é um divisor de um inteiro N, então existem RS pertencente a Z, tais que RP mais SN é igual a 1. Ou seja, isso aí está querendo dizer o seguinte, que se o número primo P não é um divisor de um número N, então P e N são relativamente primos, né? É o que essa igualdade está me dizendo, tá? A proposição seguinte fala que todo número primo que divide um produto, ele divide pelo menos um dos fatores, certo? Então é uma informação interessante porque a gente pode ter que um número, que se ele não for primo, pode acontecer de um número dividir um produto sem que ele divida nenhuma dos fatores desse produto, né? Certo? Então, depois desses resultados, a gente vai ver uma coisa assim que talvez também seja novidade para algum de vocês, que é o conceito de ideal maximal em Z, tá? E a gente vai ver que, como eu falei, esse conceito ele tem uma relação com números primos. Então, o que significa um ideal ser maximal, um ideal de Z? A gente vai dizer que o ideal M de Z ele é maximal em Z se o M for diferente de Z, tá? Então, é um ideal próprio. E se J é um ideal de Z, tal que o M está contido em J, que está contido em Z, então ou o J é o M, ou o J é igual ao Z. Em outras palavras, pessoal, essa última linha ela significa dizer que um ideal M diferente de Z, ele é dito maximal se os únicos ideais de Z contendo M são o próprio M e Z. É isso que essa assertiva, essa linha aqui significa dizer pra gente, tá? Porque quando ele fala que qualquer outro ideal J dizer que satisfaz isso aqui, você tem que ou o J é o M ou o J é o Z. Se o J for o M, então quer dizer que o M está contido em Z, né? O único ideal que vai conter o M é o próprio Z. Se o J for o Z, né? Então a gente tem a mesma coisa, que vai ficar M contido em Z. Né? E claro que o M está contido nele mesmo, tá? E aí o Teorema 4, ele dá uma informação interessante, que ele diz o seguinte: se você tem P pertencente a Z e J, o ideal principal gerado por, o ideal de Z principal gerado por P, então as seguintes condições são equivalentes. Item I, P é um número primo, tá? E item 2i, J igual a PZ é o ideal maximal em Z. Ou seja, ele está querendo dizer aí que é um se somente si, né? Então, você tem P um número inteiro, J igual a PZ é um ideal principal de Z zerado por P, desculpa. Então, P é um número primo, se somente si, J igual a PZ é o ideal maximal em Z, certo? Então, esse resultado ele está dizendo em particular para a gente que os ideais, a gente já sabe que todos os ideais de Z são descritos por múltiplos de um determinado número inteiro, né? Então, o que esse teorema está dizendo é que para esse ideal ser maximal, esse número que gera, né, esse P que gera o ideal, ele tem que ser um número primo, tá? É isso que ele está dizendo para a gente, ok? Seguindo agora, tá, com essa definição de número primo, a gente pode falar de uma outra coisa em Z, que é o conceito de fatoração. Na verdade, a gente tem esse conceito de fatoração. O que a introdução do conceito de números primos acrescenta a isso é que a gente pode obter em Z uma fatoração única para cada número inteiro. Então, o que é que nos diz, né, esse conceito? É o seguinte, antes da gente falar do resultado que caracteriza isso, né, essa fatoração única, a gente vai primeiro fazer uma observação, que é a seguinte: é apenas uma forma de escrever a fatoração de um determinado número inteiro, de modo a ficar bem definido o que é falado no teorema, tá? Então, seja n número inteiro, um número que pertence ao conjunto menos 1, e P1, PK, números primos positivos, tá? Então, a gente vai usar a expressão n igual a U vezes P1 até PK, de tal modo que a gente inclua
nessa expressão a possibilidade de n igual a mais ou menos 1, no caso de k ser igual a 0, e n ser igual a mais ou menos p, no caso de k igual a 1, tá bom? Então o teorema 5 diz que Z é um domínio fatorial, ou seja, todo número inteiro não nulo pode ser escrito na forma n é igual a u vezes p1 até pk, onde esse u pertence ao conjunto de menos 1 a 1, e os P1 é menor ou igual do que, a gente pode escrever P1, esse produto de modo que o P1 é menor ou igual que o P2, menor ou igual que o P3, menor ou igual que o PK, são números primos positivos, não necessariamente distintos. E ainda essa expressão ela é única, né? Única a menos da ordem dos fatores. Essa questão dos números primos não serem necessariamente distintos, é possível que isso aconteça. Por exemplo, se a gente pegar o n como sendo 8, o 8 a gente sabe que ele vai se escrever como sendo... A gente consegue escrever o 8 dessa forma, em particular, né? Onde o U vai ser 1, e esses números primos, né, como a gente escreve fatores primos, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que são os divisores primos de... os fatores primos de 8. Então, nesse caso, os 3 fatores que aparecem na decomposição são iguais. Que a gente, no caso, aí poderia escrever, agregar como potência, né? Enfim, escrever como sendo 2 ao cubo, tá? Mas a menos disso, e nesse caso que tanto faz a gente escrever mudando os 2 de posição, os números 2 de posição ou não, né? A decomposição ela é essencialmente a mesma, tá? Outra coisa também que a gente pode falar sobre os números primos é que esse conjunto, né, o conjunto formado pelos números primos é um conjunto infinito, tá? Isso foi uma coisa que o próprio Euclides já demonstrou, né, na sua obra lá dos 3 elementos, né? Ele prova isso, tá? E inclusive no caso aqui no livro ele não usa essa demonstração, mas muitos livros usam a própria demonstração de que o Euclides fez uso. Na verdade ele usa, desculpa, é a mesma demonstração, agora eu estou vendo aqui, tá? Mas aí eu vou passar porque, como eu disse, a ideia dessa parte aqui é mais a gente falar a título só de revisão, né? Para que a gente realmente detenha nosso tempo na parte que novidade, né? Para todo mundo, tá? E uma curiosidade, pessoal, é que o conjunto dos números primos, ele é algo que, desde que se tomou conhecimento da existência desses números, né, na matemática e da importância deles, mas o grande problema de trabalhar com números primos é que a gente não tem uma forma bem definida de escrevê-los, né? Por exemplo, um número é par quando ele é da forma 2 vezes k, onde o k é inteiro. O número é ímpar quando ele é da forma 2k mais 1 ou 2k menos 1, conforme você utilize o zero ou não como número natural, onde o k é inteiro também, né? Então, no caso dos números primos, a gente não tem uma fórmula, uma regra que diga, o número ele é primo se ele tiver essa forma. O que a gente tem geralmente é a definição, ou tem alguns outros resultados que possibilitam uma coisa que seja menos trabalhosa do que aplicar a definição para saber se o número ele é primo, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar um número 2021 elevado a 13 mais 14, por exemplo, a gente vai ter um bom trabalho para descobrir se esse número ele é primo ou não usando a definição, tá? Então tem outros resultados que a gente estuda lá em teoria dos números que ajudam um pouco nessa problemática, mas tem muita coisa que ainda está em aberta no estudo dos números primos, justamente por essa dificuldade, por não existir essa forma da gente representar de forma bem definida um número primo, tá? E aí um resultado que a gente pode obter a partir lá da questão de fatoração única, né? É que o número de divisores de um número inteiro não nulo, ele é finito, tá? Então, apesar de que a gente tem uma quantidade infinita de números primos, mas quando a gente decompõe, por exemplo, o número lá na sua fatoração, em termos de fatores primos, essa quantidade é finita, certo? Por conta justamente das potências que podem aparecer nos termos, né? Enfim, e que
e por conta de você ter um número finito também, tá? Bom, pessoal, e com isso a gente passa nessa parte de números inteiros, que até então era mais revisão, tirando aquela parte lá de ideal, que eu me detive um pouquinho mais. Tem a parte lá que eu passei, né, daquele resultado lá sobre números primos ideais, que eu fiz isso. Eu acredito que não vai ter prejuízo, mas quem quiser dar uma lida na demonstração daquele resultado, assim como nos outros, e quiser perguntar alguma coisa depois, pode ficar à vontade, certo? Eu vou deter mais a minha atenção nessa última parte desse assunto, que é a parte sobre os anéis ZN, tá? Que a gente falou lá na parte de relação de equivalência, de uma relação de equivalência em Z, que a gente chamou de relação de congruência módulo N, lembram? Então essa relação de congruência é que vai permitir, a partir dela, aqueles conjuntos que a gente construiu, os conjuntos quocientes, né, de Z quocientado com a relação congruência módulo N, a gente vai colocar uma estrutura naquele conjunto com duas operações que satisfazem determinadas propriedades, tá? Tá? Então vamos lá. A gente vai considerar um ideal, né, de Z, J, que a gente sabe que vai ser do tipo NZ, certo? E aí a gente vai considerar a relação congruência módulo N, certo? Reescrevendo-a, é aquela relação que a gente trabalhou anteriormente, só que a gente vai mudar um pouquinho aqui a escrita, porque lá quando a gente definiu, como é que a gente fazia, né? Você tinha x números inteiros, e aí você dizia que x era congruente a x' módulo n, se somente se x menos x' era um múltiplo de n. Só que a gente sabe agora que os múltiplos desse n, né, o conjunto de todos os múltiplos desse camarada, é um ideal, que é o NZ, né, que é o nosso ideal J aí. Então, a gente vai só reescrever com pequena mudança, quer dizer justamente o que eu acabei de mencionar, né, que para dois inteiros quaisquer eles vão estar um vai ser congruente ao outro módulo n, se somente se a diferença deles pertence a esse ideal J, tá? E aí nesse caso a gente vai usar a notação x barra como sendo x mais j, porque se vocês lembrarem lá quando a gente falou dessa relação, um elemento da classe de equivalência era quem? Era x mais um certo múltiplo do n, ou seja, nesse caso aqui vai ser x mais um certo elemento do j, que é justamente isso aqui, ó, que a gente tinha, tá? Vai ser a classe de equivalência de x em relação à congruência módulo n. Então, nesse caso aqui, né, que a gente está fazendo essa mudança em termos desse j, que agora a gente sabe que é justamente para algum j eu tenho que ele é os múltiplos desse n, a gente vai chamar a classe de equivalência dessa forma aqui, tá? Só uma outra notação. Então, a gente também vai usar a notação z índice n, certo? Z quocientado com J ou Z quocientado em NZ para simbolizar o conjunto quociente de Z pela relação congruência módulo N. Geralmente a gente vai, na maioria das vezes a gente vai usar esse daqui, tá? O ZN, certo? Bom, aí o próximo resultado é justamente o resultado que eu tinha comentado com vocês, onde a gente vai de fato mostrar que se N pertence aos naturais menos o zero, então... no caso aqui do autor, ele está considerando nos naturais o zero como número natural, tá? Mas se a gente fosse rigoroso usando a axiomática de Peano, que a gente vê isso quando a gente estuda lá a análise na reta, vocês devem ver isso, quem estiver pagando análise esse semestre, que o zero não é número natural, tá? Mas para ele aqui é natural, porque ele está dizendo que se n é um número natural menos o zero. Então, Zn igual a 0 barra, 1 barra, n menos 1 barra, é um conjunto contendo exatamente n classes de equivalência, tá? Bom, a ideia aqui é o seguinte, lembrem que quando eu dei fiz aquela análise que nós fizemos de forma grosseira, né? Que se a gente fosse pegando valores de x igual a, no caso até antes de n menos 1, a gente viu que as classes de equivalência, elas... não coincidiam, né? Porque por serem exatamente formados por elementos que eram resultado da divisão por n e deixar um certo resto, né? Ou seja, era do tipo k vezes n mais x, o x era o valor que a gente escolhia, né? E o x era justamente o resto, isso dava igual a 1a,
Então isso era o valor, na verdade, da divisão de A por N, né, que era o próprio X. Então quando a gente pegava o X lá maior do que N, é que a gente via que ia começando a ter repetições. Então justamente o que a gente vai provar agora é que, de fato, primeira coisa, se a gente pegar dois elementos em Z, como a gente está falando aqui de Zn, né? A gente pega os elementos em Z para formar as classes de equivalência. Então, dado esse número N aqui, a gente vai mostrar que para quaisquer dois números inteiros, dois números x e y menores do que o N, maior ou iguais que zero, né? Números inteiros positivos, as classes elas são distintas, tá? Lembra que lá eu falei que só precisava fazer análise para os números positivos, porque aí com isso a gente ganha a análise direta para os negativos, certo? Em relação às classes. Então no caso aí a gente vai mostrar justamente isso. Se você pega x, desculpa, foi mal, pessoal, porque apareceu daquela tela ali, é de um vídeo que eu tô baixando ele para poder postar, tá? Bom, aí a gente vai justamente mostrar isso então, ó, que dado esse n natural, se eu pegar dois números positivos menores do que ele, inteiros, então as classes x, a x barra e y barra vão ser distintas, tá? Então isso vai justamente me dar apenas a possibilidade de que pode haver igualdade quando o x e o y forem ambos maiores do que n, certo? Então, vamos lá, como é que a gente vai provar isso? Bom, de fato, vamos considerar, né, o x e o y que satisfazem isso, são os dois maiores ou iguais que zero, o x é menor do que o y, que por sua vez é menor do que o n. Então, lá pela primeira proposição que a gente provou da parte de relação de equivalência, a gente mostrou que quando as duas classes coincidem, isso equivale a dizer que o y se relaciona com o x. Nesse caso, isso aqui significa dizer que o y é congruente a x módulo n. Ou seja, nesse caso, né, isso implica para a gente o quê? Que quando eu pego, dizer que isso aqui é verdade, quer dizer o quê? Que y menos x, né, foi como a gente definiu, y menos x é um múltiplo do n, não é? Então, y menos x vai ser igual a isso aqui, né? Que é se só se, é equivalente a dizer que y menos x, certo? Dá um múltiplo do n, porque isso aqui é justamente o que significa isso, né? Só que y menos x é maior do que zero, porque eu estou pegando o y, né, maior do que o x, tá? Então, y menos x é positivo. Então, a gente tem isso aqui para algum k pertencente a z. Mas aí, pessoal, observe que o x e o y, eles são menores do que n, tá? O x e o y, eles são menores do que n. Então, isso quer dizer que se eu pegar o y menos o x, ele ainda vai continuar sendo menor do que n, né? Se eu estou pegando dois números que são menores do que n e eu faço a diferença deles, né, do maior dele pelo menor, do maior deles pelo menor, a diferença ainda vai ser um número menor do que n, né? Se ambos são menores, quando eu pegar o maior deles e retirar dele o menor, vai continuar sendo menor, tá? Então isso quer dizer que y menos x não pode ser um múltiplo de n, certo? Porque a gente viu justamente isso aqui acima. Se fosse um múltiplo, né, ó, o que ia acontecer é justamente isso aqui, ó, né, que é pelas equivalências. A gente retorna para cá, ó, tá? Mas pelo fato do y e do x, a gente está considerando dessa maneira, né, o x menor do que o y, e por sua vez eles são maiores ou iguais que zero e menores do que n, então essa diferença não pode ser um múltiplo de n. Se dois números já são menores do que n, se eu faço a diferença deles, né, do maior deles pelo menor, continua sendo menor do que n. Então nesse caso, já que o y e o menos x não pode ser múltiplo de n, quer dizer então que isso aqui não é verdade, e consequentemente a gente não tem isso aqui. As classes são distintas, né? Porque se isso aqui não é verdade, quer dizer que o y não se relaciona com o x. E pela proposição 1, né, isso aqui significa que eles têm que ser distintos, tá? As classes são distintas. Bom, então com isso, a gente já prova o quê? Que esse conjunto aqui, ó, né, porque como eu estou pegando o x e o y menores do que n, eu vou ter essas possibilidades aqui para essas classes que eu vou formar, porque eu tenho os números de 0 até n-1, né, que são menores. Então o que a gente mostrou aqui, pegando quaisquer dois números entre 0 e n-1, a gente mostrou que as classes são distintas. Então quer dizer que a classe do 0 barra, 1 barra até um n-1 barra são todas distintas. Então eu já posso garantir
que esse conjunto aqui, ó, ele está contido em Zn, porque isso aqui são elementos de Zn, né? É só pegar o x lá em Z como sendo 0, a gente tem a classe do 0 barra, como sendo uma classe do 1 barra, a gente já falou disso, tá? Então, esse camarada aqui é um subconjunto de Zn que contém exatamente n elementos. O que a gente vai fazer agora é provar a igualdade, como? Provando a outra inclusão, né? Pegando um elemento daqui e mostrando que ele pertence a esse conjunto, tá? Então, assim, para facilitar, o que a gente vai fazer é reduzir nossa análise a elementos positivos, de Z. De que forma? Porque, a priori, eu vou pegar um x arbitrário. Esse x ele pode ser um número positivo ou negativo, tá? Mas, independente dele ser positivo ou negativo, eu posso escolher um k inteiro, positivo, né? Suficientemente grande, tal que quando eu pegue k vezes n, lembrando que o n é um número natural, né? Isso aqui é positivo e eu somo com esse x, dá um certo x' que é não negativo, tá? Porque essa questão de ser não negativo é justamente para quando a gente considerar a classe do x', como x' é não negativo, vai ser 0, 1, e assim por diante, tá? Então, como a gente tem nesse caso que a escolha ela é bem intencionada, porque se a gente tem isso aqui, tá? Então a ideia aqui é porque quando a gente escreve dessa maneira, é justamente para que a gente obtenha um outro elemento que a classe, um outro elemento de Z, tal que a classe de equivalência dele seja igual à classe de equivalência do X, certo? Então, quando a gente tem se a gente conseguindo essa expressão, o que a gente tem? Que o x' menos x é um múltiplo do n. Mas isso quer dizer justamente o quê? Que x' é congruente a x módulo n, e daí segue o quê com isso, né? Em particular, eles se relacionam, então a classe de equivalência de ambos é a mesma, tá? Então, basta a gente provar com isso que essa classe aqui do x', a classe do x' barra, o x' barra, a classe do x' é um elemento desse conjunto, porque como ela é um elemento desse conjunto e é igual a essa, consequentemente o x barra também pertence, tá? Com esse x' sendo maior ou igual que zero, certo? Então a gente não precisa fazer análise para todos os inteiros, basta fazer para os que são não negativos, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Pelo algoritmo da divisão, o que eu vou fazer é pegar justamente esse x' e vou dividir pelo n, porque a ideia aqui é justamente a gente mostrar que esse x', quando eu pego o x' e subtraio, na verdade eu vou mostrar, melhor dizendo, eu quero mostrar que esse camarada pertence a esse conjunto, eu tenho que mostrar que ele é igual a uma dessas classes. Se eu quero mostrar isso, basta mostrar que o x' se relaciona com algum desses camaradas aqui, né? Ou seja, que o x' menos 0 é um múltiplo do n, ou que o x' menos 1 é um múltiplo do n, e assim por diante, tá? Então, justamente o que nós vamos fazer para obter alguma coisa com esses valores aqui é pegar o x' e dividir pelo n. A gente sabe pelo algoritmo da divisão que vai existir únicos Q e R inteiros, tal que o x' é quem? É Q vezes n mais R, onde esse R varia onde? Ele varia justamente no valor dos representantes das classes desse conjunto. O R ele varia ele é maior ou igual que zero e menor do que n. Então, se você pega agora a diferença x' menos R, porque o R tem justamente a faixa de valores dele é essa daqui, ó, a gente vai ter que o x' menos R é quem? Q vezes n. Ou seja, esse camarada menos esse é o múltiplo do n, portanto isso aqui é verdade, e consequentemente a classe do x' barra é igual à classe do R. Mas a classe do R vai ser quem, pessoal? Se o R varia nesse intervalo aqui, a classe do R vai ser ou 0 barra, ou 1 barra, até o n menos 1 barra. Então, essa classe aqui do x' vai ser exatamente uma dessas aqui, tá? E o x barra, como a gente falou agora há pouco, né? Como a classe dele é igual a dessa, a gente vai ter que esse camarada é igual a esse, que é igual a esse, e aí está demonstrado a outra inclusão e, portanto, a igualdade, tá?
De novo, se o n for zero, a gente vê que a congruência módulo zero, ela é nada mais do que a igualdade em z, certo? E nesse caso, o Zn, que é x barra com x pertencente a z, vai ser um conjunto infinito, certo? Porque cada classe vai ter só um elemento, que é o próprio x. A gente falou disso mais atrás, né? Então é a única situação na qual essa relação ela produz um conjunto que tem infinitas classes e não uma quantidade finita, tá? E também a gente vê que se a gente pegar congruência módulo n e congruência módulo menos n, a gente tem a mesma relação de equivalência. O que mudaria aí é que a gente, em vez de analisar os inteiros não negativos, a gente pegaria os não positivos, certo? Então é isso que nós faríamos, tá? Bom, aí uma vez que a gente prova isso, a gente vai provar agora um resultado que é o que vai, de certa forma, ajudar a gente a definir as operações que são de nosso interesse, tá? Bom, então a proposição 9, ela dá umas propriedades interessantes sobre essa relação de congruência, tá? Então a gente tem n número natural, e aí a gente tem x, y', y', de modo que o x relaciona com o x' módulo, é congruente a x' módulo n, e o y é congruente a y' módulo n. Então a gente tem duas coisas interessantes aí a observar. É que no item A, se você pegar a soma de x com y, isso continua sendo congruente a x' mais y' módulo n. E se pegar o produto de x com y, isso ainda é congruente a x' vezes y' módulo n. Então quer dizer, se você pega em duas congruências dessa e soma ambos os lados, né? Ambos os lados do símbolo de congruência, a congruência ainda é verificada e se multiplica também, né? Termo a termo, tá? Lado com lado, né? O x com y e o x' com y'. Bom, a demonstração é simples, tá? No caso do item A, o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente usar isso aqui, ó. O que significa isso, né? Isso aqui significa isso, que o x menos x' é kn e o y menos y' é s vezes n. Então, se eu quero mostrar que isso aqui é um múltiplo de n, congruente, a módulo n, eu tenho que mostrar que essa soma menos essa é um múltiplo do n. Então, quando eu pego essa soma menos essa, isso aqui vai dar o quê? Ó? Eu posso agregar o x com o x' para poder usar isso, e o y com y' para usar essa informação. Então, eu reescrevo essa soma assim. E isso vai ser justamente quem? Isso aqui é k vezes n, s vezes n, coloco o n em evidência, dá isso aqui. Então a gente tem de fato que isso é verdade, tá? Para o caso do produto, a gente vai mudar um pouco a estratégia, porque se a gente fosse fazer da mesma maneira, a gente não conseguiria êxito na demonstração. A ideia aqui é justamente a gente usar isso aqui, ó, mas de uma outra forma. Porque eu sei que se o x é congruente a x' módulo n, quer dizer que x menos x' é k vezes n, ou que x é igual a x' mais k vezes n. A mesma coisa para o y menos y', né? Eu posso escrever como sendo y igual a y' mais s vezes n. Então é justamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar o x vezes y, vou escrever usando isso aqui, e o y usando isso aqui, então vai ficar isso vezes isso. Aí eu distribuo. Vai ficar o x' vezes y', esse vezes esse, né? Esse vezes esse, e isso aqui vezes o n. Então, observe, o que é que vai acontecer agora? Vejam que nessa expressão aqui, ó, com exceção desse camarada, todos eles têm um n em comum, que eu posso colocar em evidência e escrever dessa maneira. E esse termo? Esse termo eu passo para o lado esquerdo, que é justamente o que eu preciso para eu ter que essa diferença é um múltiplo de n e poder concluir isso aqui, tá? E aí fica demonstrado essas propriedades aí da congruência módulo n, para a soma e para o produto de números inteiros. E aí, essa proposição 10, na verdade, ela é uma consequência, ela podia até entrar como corolário da proposição anterior, que se você tem que n é um número natural e você tem que x barra é igual a y a x' barra, e y barra é igual a y' barra, então ele está dizendo aqui o quê? Que a classe da soma, quando eu pegar a classe da soma de x com y, é igual a classe da soma de x' com y'. E se a gente pegar a classe
de x vezes y, isso é a classe do x' vezes y', isso aqui é simplesmente a aplicação lá da proposição anterior, né? Porque a gente tem que, se isso aqui é verdade, né? A gente tem justamente que vale isso aqui, a classe de x mais y, é justamente dizer que a classe de x mais y é igual a isso aqui, ó. Em particular, a gente está dizendo que o x mais y se relaciona com o x' mais y', ou seja, que o x mais y é congruente ao x' mais y' módulo n. E para o produto a mesma coisa, tá? Bom, aí esse teorema aqui, pessoal, é o teorema que de fato a gente vai provar umas propriedades interessantes sobre esses conjuntos EN, que a gente vai definir essas duas operações usando o que a gente fez agora há pouco, tá? Então eu vou deixar para falar dele na próxima aula. No próximo vídeo a gente fala sobre esse resultado, mas é nele essencialmente que a gente vai obter as informações que nós queremos a respeito desses conjuntos, tá bom? Então encerro por aqui, até a próxima.